Quem gerencia uma loja de decoração de alto padrão sabe que os desafios são únicos, não é verdade? Desde a complexidade de montar um orçamento até a gestão de arquitetos parceiros, as dores são muitas. Hoje, a gente vai olhar para esses desafios de frente e entender como a tecnologia pode ser uma grande aliada para o crescimento. Vamos lá? E para começar, uma pergunta que é fundamental. Qual é o custo real de um processo de vendas que não está rodando liso? E a gente não está falando só de tempo, estamos falando de oportunidades perdidas, de relacionamentos que acabam esfriando e, no fim do dia, de um lucro que simplesmente não acontece. O primeiro ponto para a gente entender é que esta não é uma ferramenta qualquer, uma ferramenta genérica. A Hope foi construída do zero, ao longo de 12 anos, com um foco muito específico: a relação complexa entre a loja, o vendedor, o arquiteto e o cliente final, nesse universo da decoração de alto padrão. É uma solução especialista de verdade, não uma adaptação. Então, para quem é a Hope, afinal? Bom, é para lojas de alto padrão que veem o arquiteto como um parceiro estratégico de vendas. Com presença tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a plataforma é a escolha oficial de gigantes como a Hunter Douglas e a Kohler. Isso mostra a força e a especialização que ela tem nesse mercado. Agora sim, chegamos na primeira grande dor do dia a dia: a maratona, que é fazer orçamentos. Vamos falar daquela tarefa que, muitas vezes, consome a maior parte do tempo da equipe de vendas e acaba tirando o foco do que realmente importa. Sou familiar? Pois é. Análise de mercado mostram que um vendedor pode passar até 80% do dia montando propostas em planilhas e apresentações. É um processo manual, sabe? Lento, fácil de errar e que impede o vendedor de fazer o que ele faz de melhor: vender e se relacionar. E qual é a solução? A Hoop transforma essa maratona numa corrida de 100 metros. Em vez de ficar brigando com planilha, a equipe usa uma interface visual super intuitiva para criar propostas profissionais em minutos, com imagens, tudo organizado por ambiente e com um design que valoriza a marca da loja. O impacto disso é gigantesco. A gente está falando de um processo que pode ser até 10 vezes mais rápido. Agora, imagina o que a equipe de vendas poderia fazer com todo esse tempo livre: mais prospecção, mais follow-up e, claro, muito mais vendas fechadas. Certo, o orçamento foi enviado. E agora? Aí começa o jogo de adivinhação do follow-up, que é a segunda grande dor do setor. É aquele equilíbrio difícil. Ligar muito cedo parece insistência. Ligar tarde demais e a venda já foi para a concorrência. E a importância disso é comprovada. Olha só, a grande maioria das vendas não acontece no primeiro ou no segundo contato. Persistência é a chave. Mas tem que ser uma persistência inteligente. Ligar para um cliente quando ele está ocupado ou pensando em outra coisa é o caminho mais curto pro não. A intuição ajuda, claro, mas não garante nada. O timing, o momento certo é tudo. Agora, e se fosse possível acabar com essa incerteza? Imagina só receber uma notificação no WhatsApp no exato instante em que o cliente ou o arquiteto abre a proposta para analisar. Isso muda o jogo completamente. A ligação deixa de ser uma interrupção e vira uma ajuda na hora certa. É como poder dizer: "Olá, vi que está olhando a proposta. Ficou com alguma dúvida?" Essa abordagem, no momento exato do interesse, aumenta drasticamente as chances de fechar negócio e faz tudo andar de forma muito mais fluida no funil de vendas. Bom, agora vamos falar sobre o ativo mais valioso de uma loja de alto padrão: o relacionamento com arquitetos e designers. Gerenciar esses parceiros é uma dor estratégica que define o sucesso do negócio. Para muitas lojas, arquitetos e designers representam até 80% do faturamento. Isso quer dizer que eles não são só uma fonte de contatos, eles são o principal canal de vendas. Não dá para tratar como um simples contato, são parceiros de negócio de verdade. Então, a questão é como gerenciar esse ativo tão importante. Planilhas soltas não dão a inteligência que a gente precisa. Com a Hoop, a gestão se torna 360 graus. Dá para saber quem são os parceiros mais valiosos, a frequência com que eles compram, a taxa de conversão e, o mais importante, receber um alerta quando um parceiro estratégico está esfriando, correndo risco de se tornar inativo. E aqui tem uma ferramenta de fidelização de altíssimo valor. O sistema cria de forma automática um catálogo digital exclusivo para cada arquiteto, já com os produtos que ele mais usa nos projetos. Isso vira uma ferramenta de trabalho para ele, que ele pode usar com os clientes finais e fortalece a loja como a parceira número 1 dele. Certo, agora vamos para uma dor que mexe diretamente com a saúde financeira da loja:
A diferença entre vender muito e vender bem. Todo gestor conhece essa diferença, mas nem sempre as ferramentas do dia a dia alinham a equipe de vendas com o que realmente importa. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade. Uma venda de valor altíssimo pode, às vezes, dar menos lucro que uma venda menor, mas mais estratégica. A Rupi resolve isso com o farol de margem. Na hora de montar o orçamento, o vendedor não vê o custo do produto, mas ele vê um sinal, uma cor. Verde para margem ótima, amarelo para ter atenção e vermelho para margem crítica. Isso o ajuda a focar nos produtos mais lucrativos para a loja na hora da negociação. E o resultado disso é uma mudança de cultura. Em vez de comissionar só pelo faturamento, o que acaba incentivando descontos agressivos, a loja pode atrelar comissão à margem de lucro. Isso alinha perfeitamente o interesse do vendedor com o interesse do negócio. É um ciclo virtuoso de vendas que são realmente rentáveis. Chegando ao final da nossa análise, vamos resumir como a solução para cada uma dessas dores, juntas, de fato transforma a operação de uma loja. A transformação fica bem clara. A gente sai de operações manuais e lentas para um fluxo de trabalho otimizado. De um time de vendas que trabalha no escuro para uma equipe que tem dados precisos na mão. De uma gestão de parceiros baseada na memória para uma inteligência de relacionamento. E o mais importante de tudo, de um foco só em faturamento para um foco em lucratividade. Fica aqui a reflexão final. Resolver essas dores não é sobre comprar mais um software. É sobre instalar um novo sistema operacional para o crescimento do negócio. Um sistema focado em eficiência, em inteligência e em vendas muito mais lucrativas.